Amada sobre a sua vida. Eu convido aos amados irmãos para abrir as vossas Bíblias, juntamente conosco, no livro, a carta de Hebreus, capítulo 12, versículo número 14. É um texto bem conhecido, mas aprove a Deus, nesta oportunidade, estarmos meditando com os irmãos nesse texto. Hebreus 12, versículo de número 14. A palavra de Deus nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados irmãos, esse texto, ele fala sobre dois assuntos. Ele fala sobre santificação e fala também sobre a paz. Nessa oportunidade, eu quero meditar com os irmãos sobre a santificação. Por que que nós devemos de ser santos? Por que que a Bíblia cobra tanto de nós a santidade, a santificação? É sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Então eu gostaria de começar a nossa explanação sobre esse assunto, começar a falar sobre o que é a santificação. Já que a santificação é muito importante para nós, então vamos meditar o que é a santificação. Em primeira instância, queridos, a santificação é ser separado. E o que significa ser separado? É você fazer as coisas contrárias às coisas que o mundo gosta de fazer. Por exemplo, todo mundo, ou a maioria das pessoas, gostam de ir numa balada. Você não vai. Muita gente mente. Você não mente. Muita gente trabalha, dá prejuízo à empresa que ele trabalha. Você não dá trabalho. Você não fala mal da igreja que você congrega. Muita gente fala, mas você não fala. Muita gente vive uma vida promíscua, mas você não vive. Ou seja, o seu viver, a sua maneira de ser é uma maneira diferente. É uma maneira separada. Você não precisa ir para um mosteiro. Você não precisa ir para um lugar distante, viver isolado de tudo e de todos. Não. Você tem que ser santo no meio da sociedade. Onde quer que você esteja. No trabalho, na rua que você mora, quando você viaja. Então, neste meio dessa sociedade, é onde você deve ser santo. É neste local que Jesus requer de nós a nossa santidade, a nossa santificação, que nós vamos mostrar para as pessoas que nós somos diferentes. Vou te dar um outro exemplo bem prático para você entender. O brasileiro gosta muito de futebol. E vamos fazer de conta que vai ter uma partida de futebol no horário do culto. E é o seu time preferido. O que que você faz? Todo mundo na sua casa se posiciona para assistir a partida de futebol. Né? Os seus irmãos estão ali, os seus primos, o seu pai. Mas chegou a hora do culto, você se arruma e vai para o culto, vai para a igreja. Por quê? Porque eles ficarão ali assistindo aquela partida de futebol. Mas você foi para o culto, você foi para honrar a Deus. O que acontece? Você demonstrou que você não faz o que todo mundo faz. Por quê? Porque você é santo, você é separado, você é diferente. Então, amados irmãos, a santidade começa por aí. É ser uma pessoa separada. Mas, em segundo lugar, ser santo também, amados irmãos, é você trabalhar em todo instante da tua vida para fechar todas as brechas possíveis. Por quê? Porque Satanás anda ao derredor, caçando alguém para que possa tragar. E quando você trabalha com essa finalidade de fechar todas as brechas possíveis, não deixar brecha para que Satanás ache vantagem sobre a sua vida. Você está se velando, você está se preocupando em manter uma vida de santidade, em manter uma vida santa. Por isso, amados, é importante o crente viver vigilante, viver com teus olhos abertos, andar com os ouvidos bem abertos, prestando atenção
analisando, fazendo inferência, para que você possa 24 horas por dia trabalhar, vivendo de uma maneira para que você possa trabalhar fechando todas as possibilidades possíveis que talvez Satanás possa ter vantagem sobre a sua vida. Isso, queridos, é viver uma vida em santidade. Mas, em terceiro lugar, amados irmãos, ser santo é você ter uma mente voltada para as coisas que são do alto, para as coisas que são de Deus. É você pensar sempre, a sua mente, o seu coração estar ligado no trono da graça. A Bíblia diz, pensai nas coisas que são lá de cima. Quem é santo, ele vive no meio da sociedade. Ele vive no meio das pessoas, mas a sua mente, o seu coração está sempre voltado para Deus. Você está no seu volante do seu carro, dirigindo o seu carro. Senhor, me guarde nesta viagem. Senhor, me protege. Estou indo para o trabalho. Senhor, guarda esse meu trajeto da minha casa até ao meu trabalho. Me protege, Senhor, me guie. Ou seja, sempre o seu coração, a sua mente está voltada, pensando nas coisas lá do alto, da onde Cristo está. Ah, querido irmão, você tendo essas atitudes, essas posturas, você estará então lutando, trabalhando para ter uma vida santa. Mas, amados irmãos, em quarto lugar, ser santo também é ter precaução e pensar em cada passo que você dá. O crente cheio do Espírito Santo, o crente, amados irmãos, que está vivendo para ter uma vida em santidade, ele tem um cuidado, ele tem a atenção de colocar os seus pés aonde os santos podem ir. Ele tem um cuidado, amados irmãos, de não entrar em qualquer lugar, porque aonde ele entra, o local que ele entra, amados irmãos, ali está um representante de Jesus. Nós somos o representante de Deus aqui nesta terra. Portanto, querido, o lugar que você vai, o lugar que você coloca o seu pé, aonde entra a tua presença, amados irmãos, ali está entrando um representante do reino de Deus, um embaixador de Cristo nessa terra. Portanto, você que está se preocupando em ter uma vida santa, é importante você se preocupar em cada passo que dá, em cada lugar que você entra, em cada ambiente que você vai, porque assim você está se preservando em estar no meio de todos, mas tendo uma vida separada. No meio de todos, mas tendo uma vida diferente. Isso, amados irmãos, é ter uma vida de santidade. Mas mais do que isso, amados irmãos, ser santo também é você ter uma precaução, um cuidado com aquilo que você fala. O crente que é santo em Cristo Jesus, ele não vive com palavras de baixo escalão nos seus lábios. Ele não fica com piadinhas imorais. Ele não fica com conversas tolas, conversa que desagrada a Deus, conversa que mancha o seu caráter como filho de Deus, como representante de Cristo nesta terra. Querido irmão, peça a Deus, faça como Davi. Senhor, coloque nos meus lábios um anjo à porta dos meus lábios, para que eu possa só proferir palavras que agradem ao Senhor, palavras que enaltecem o seu nome, palavras que de fato venham te glorificar. Meus amados irmãos, é muito importante para o crente em Cristo Jesus ter essa preocupação com aquilo que ele fala, com aquilo que ele pronuncia, para que o nome de Jesus venha ser glorificado até no seu diálogo com o seu vizinho, seu colega de sala de aula, seu colega de trabalho. Isso é muito importante para o crente, amados irmãos. Mas o crente, além de se preocupar com cada passo que dá,
se preocupar com aquilo que ele fala. A corrida para ter uma vida santa também é, amados irmãos, ter o cuidado com aquilo que você vê. Os teus olhos estão enxergando coisas que os seus filhos podem ver, que a sua esposa pode ver, que a sua família pode sentar no sofá e apreciar aquela programação que você gosta do seu lado. Amados irmãos, é importante demais o crente que está procurando ter uma vida santa, ter o cuidado, o zelo, queridos irmãos, de se preocupar com aquilo que ele está vendo, com aquilo que ele está assistindo. Mas santidade também, irmãos, é mais do que isso. Ela é também você ter o cuidado com aquilo que você ouve. A nossa audição é muito importante no processo da santificação. A nossa audição é muito importante nesse processo, porque o que você ouve vai para o coração, alimenta o seu coração, alimenta a tua alma. E a grande pergunta que não quer calar: o que você está ouvindo? O que você está ouvindo edifica a sua alma, edifica o seu coração. Então, amados irmãos, é muito importante nesse processo de santificação você ter o cuidado com a sua audição, o que você ouve. Mas, queridos irmãos, por que nós devemos de ser santos? Eu falei até agora o que é santidade, o que é ser santo. Mas agora, no nosso segundo ponto da nossa mensagem, por que devemos ser santos? Em primeiro lugar, queridos, eu e você devemos de ser santos porque Jesus era santo. Jesus é o nosso modelo. Jesus é a pedra angular, é a pedra principal. Todos os nossos passos, todos os nossos movimentos devem estar pautados nas pegadas de Jesus. Aquilo que ele ensinou, aquilo que ele mostrou para nós como exemplo, a Igreja de Cristo de Jesus deve copiar o modelo de Jesus. Tanto é fato que a Bíblia diz: sede santo, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estais no céu. Então, amados irmãos, nós precisamos mais do que nunca de nos preservar para ter uma vida santa, porque Jesus era santo. Mas em segundo lugar, por que eu devo de ser santo? Em segundo lugar, amados irmãos, eu devo de ser santo porque os apóstolos de Jesus procuraram ter uma vida santa. Leia os evangelhos. Olha a vida de Lucas. Olha a vida de Mateus. Olha a vida de Marcos. Olha a vida de Pedro. Olha a vida de João. Todos esses homens, amados irmãos, tiveram uma batalha, uma luta travada contra a carne para ter uma vida santa. Por isso, amados irmãos, eu devo de ser santo, porque Jesus era santo, porque os apóstolos de Jesus também eram santos. Alabaxuri, canta, alabanaias. Por isso, amados irmãos, nós temos que ter o cuidado para termos uma vida santa. Mas em terceiro lugar, eu vou mostrar para os irmãos aqui um terceiro motivo pela qual nós devemos de ser santos. Sabe por quê, amados irmãos? Porque os nossos irmãos da igreja primitiva também eram santos. Aqueles irmãos eram santos não no sentido assim, de que eles já tinham alcançado o ápice da perfeição, mas eles estavam ali lutando, trabalhando para ter uma vida santa. Tanto é fato que nessa igreja coxo andava, paralíticos andavam, cegos não enxergavam, porque a vida de santidade daqueles irmãos era uma porta aberta para a manifestação do Espírito Santo de Deus naquela igreja. Então, eu e você devemos de ser santos, amados irmãos, porque os nossos irmãos da igreja primitiva procuraram ter uma vida de santidade, glorificado e exaltado para sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, amados irmãos, em quarto lugar,
Por que que nós devemos de ser santos? Por que que eu, por que que você, a igreja do século presente, precisa viver uma vida de santidade? Porque hoje, amados irmãos, a igreja é o sal da terra. Ela é a luz do mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E não tem condições. É impossível eu e você ser luz do mundo, ser sal da terra, se nós não tivermos uma vida de santidade. Se nós não tivermos uma vida santa. Por isso, eu e você precisamos de ter uma vida santa, amados irmãos. Para quê? Para que eu possa cumprir, amados irmãos, essa incumbência, essa ordenança que Jesus deixou para nós de termos sal da terra, de termos luz deste mundo. Entenda isso, amados irmãos. O que o sal faz? O sal tempera. O sal protege a carne para não estragar. O sal protege os alimentos. E eu vou dizer uma coisa para você. O mundo não chegou a uma degradação moral ainda pior do que está, porque a igreja ainda está aqui nesta terra. E enquanto a igreja estiver aqui, alabaxude, canta, labanaia, este mundo será protegido, porque sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre a igreja do Senhor, há uma proteção, há uma direção. E enquanto nós estivermos aqui pregando o Evangelho, ensinando, orando, intercedendo pela nossa nação, este mundo será poupado, porque a misericórdia de Deus será derramada sobre este mundo. Por quê? Porque a igreja, nessa marcha para ser santa, nessa marcha para ter uma vida de santificação, estamos sendo luz, estamos sendo sal desta terra, cumprindo o ide do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Mas, amados irmãos, eu ainda tenho, queridos irmãos, um outro tópico aqui para dizer para você por que nós devemos de ser santos. Porque nós não devemos ter em nossa vida nenhum índice de abominação mundana na nossa vida. Para isso, amados irmãos, a igreja precisa de ter uma vida santa. Para que eu e você não venhamos, amados irmãos, ter abominações, coisas que desagradam a Deus, coisas que entristecem o Espírito Santo em nossa vida. Precisamos de ter uma vida em santidade. Precisamos de ter uma vida separada, uma vida pautada nos ensinamentos que Jesus teve. Mas, amados irmãos, em último lugar aqui, em sétimo lugar, por que nós devemos de ser santos? O texto que eu li responde, amados irmãos. O texto diz, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Você quer ser arrebatado quando Jesus vier? Você quer conhecer Jesus como Ele é? Você quer um dia botar os teus pés na Nova Jerusalém? Tenha as condições, a capacidade de se preservar numa vida santa. Porque sem esta santificação, ninguém jamais verá o Senhor. Acredito que tudo que eu falei aqui, amados irmãos, se resume nesse último tópico que eu acabei de dizer aqui. Porque devemos de ser santos? Porque sem a santificação, ninguém, absolutamente ninguém, verá o Senhor. Louvado seja o teu nome. Queridos irmãos, dê testemunho. Lute para ter uma vida santa. Tenha uma vida separada. Busca o Senhor. Fale com Deus. Senhor, me ajude.
para que eu venha ter uma vida santa. Me ajude que eu possa buscar o Senhor mais. Dobre o teu joelho, consagre, jejue, ore pelas madrugadas, mas peça a Deus para te ajudar a ter uma vida santa, para quando a trombeta soar, você possa ser um dos tais que vai ouvir a trombeta soar. Seja um dos tais daquele que vai subir quando a igreja for arrancada dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Santo, 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 para sempre seja o nome do Senhor Jesus. Mas, amados irmãos, quais são os resultados que nós temos em ter uma vida santa? O que benefício o crente tem em ter uma vida santa? Em primeiro lugar, amados irmãos, que é o crente que tem uma vida santa, o primeiro benefício que ele adquire são bênçãos advindas de uma vida de santidade. Em primeiro lugar, é que ele desfruta de uma íntima comunhão com Deus. Não tem nada melhor neste mundo, amados irmãos, de desfrutar de uma paz interior, de desfrutar de uma comunhão com Deus, de desfrutar de uma alegria que brota, que jorra do nosso interior, e ter uma vida de santidade, e ter uma vida santa, poder ter comunhão com Deus. Você acordar pela manhã, sentir uma doce presença do Espírito Santo na sua vida. Então, em primeiro lugar, não tem coisa melhor na nossa vida de você ter uma vida santa e desfrutar de uma comunhão com Deus. Mas em segundo lugar, irmão, segundo benefício que nós adquirimos ao ter uma vida santa com Deus, é que ele é reconhecido no céu. Escute isso, irmão. Isso aqui é muito importante. Quem tem uma vida santa, ele é reconhecido no céu e respeitado no inferno. Da mesma forma que o céu conhece um crente que vive de santidade, que tem intimidade com Deus, o inferno também sabe que você tem intimidade com Deus. Satanás, os demônios reconhecem a autoridade que está sobre a tua vida. Lembra daquele texto de Paulo? Paulo expulsava demônios, vieram os filhos de Cefas, quiseram fazer o mesmo. E os demônios disseram: Paulo, eu sei quem é. E o Deus de Paulo também eu sei quem é, mas quem é? Quem são vocês? Satanás sabe, irmão. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe da sua vida. Ele sabe perfeitamente, como ninguém, se você tem uma vida santa, se você tem uma vida de intimidade, se você tem comunhão com Deus. Satanás conhece tudo isso. Por isso, irmão, lute para que você tenha uma vida de intimidade com Deus, para você desfrutar desse benefício e ser reconhecido no céu e respeitado no inferno. Mas em terceiro lugar, irmão, quem vive uma vida santa também, ele tem autoridade no mundo espiritual. O que isso representa, irmão? Isso representa se uma pessoa endemoniada te procurar, queridos irmãos. Você não precisa de procurar o pastor famoso, aquele pastor renomado. Não! A autoridade está sobre a sua vida. Você vai orar, você vai clamar, você vai pedir a Deus e você vai impor as tuas mãos. E esse demônio vai ter que respeitar pela autoridade do Espírito Santo que está sobre a tua vida. Você vai orar, você vai clamar, você vai interceder e você vai expulsar no nome de Jesus pela autoridade do Espírito Santo que está sobre a tua vida. Receba esta palavra, irmão. Tome posse desta palavra, irmão. Creia nesta palavra, irmão. Tome posse desta palavra no nome de Jesus. Esta palavra é para você que está me ouvindo neste momento. Esta palavra é para nós. É para você que está
me ouvindo neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Santificado para sempre, irmão, seja o nome do Senhor. E em quarto e último lugar, irmão, bênção advindas de uma pessoa que vive em santidade. Em quarto lugar, quem tem uma vida santa, amados irmãos, ele tem o privilégio, a honra, a regalia, o prazer de ter a certeza, a convicção que o seu nome está escrito no livro da vida. Todas essas bênçãos que eu disse aqui, amados irmãos, tudo que eu falei aqui, acredito que a maior delas é você saber que o seu nome está registrado no livro da vida. Por que eu digo isso? Porque o texto que eu li como base da minha mensagem diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, amados irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Se você tem uma vida santa, você tem intimidade com Deus, você tem comunhão com Deus, tenha certeza, o seu nome está escrito no livro da vida. Que Deus possa colocar esta palavra, introjetar esta palavra no seu coração, na sua mente, que ela possa fazer parte do seu interior e tenha a plena certeza, a plena convicção que o seu nome está escrito no livro da vida. Lembre disso, nunca esqueça. Sede santo, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Que Deus te abençoe ricamente a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Receba a bênção de Deus neste momento sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a tua família, no nome de Jesus. Esta é a minha oração para a tua vida nesta